passa a apresentar o programa Pendão Real, programa patrocinado pela Igreja Presbiteriana de Guaxupé. Disse Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 8 horas 30 minutos, você sintonizando 106,5 Clube FM. Eu sou o Diácono Ivaldir e nós vamos iniciando mais uma edição do programa Pendão Real, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui da cidade de Guaxupé, que vai ao ar aí todos os domingos das 8h30 às 9 horas. Junto comigo na técnica de som, meu amigo Nazil, e eu quero cumprimentar a todos vocês, queridos e amados em Cristo, você que está aí no seu lar, você que está trabalhando na sua casa, né? E principalmente agora, nesses dias difíceis de Covid, dias difíceis de decretos, né? Os decretos vão se afunilando e chegou aqui no zap da igreja, a gente vai estar 15 dias, estarão suspensos todos os trabalhos da nossa igreja presbiteriana no Brasil, e não vai ter nem live. Então hoje não tem escola dominical, à noite não vai ter culto, semana que vem também não. Então, devido aí ao cumprimento do novo decreto aqui da cidade de Guaxupé. Para você que está em casa assistindo a gente, um abraço forte para você. Eu tenho certeza que Jesus te ama, que Jesus tem grandes bênçãos na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Tem grandes bênçãos na vida das nossas famílias. Eu quero agradecer os ouvintes aí, o Marciano Pisa que está ouvindo a gente, assistindo a gente. O Marciano Pisa e a Elaine Januário está assistindo a gente. Tá certo? José ali que tentou ligar aqui, José. Não dá para atender o zap com a live ligada. Nós estamos transmitindo também via live, tá, pessoal? Facebook ivaldir.chagas.professor. Você que nos ouve da cidade vizinha, no sítio, nas fazendas, nós temos a missão aqui de estar levando para você a palavra do Senhor, do jeito que ela é, do jeito que ela se encontra na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos trabalhar aqui no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Já separa a sua Bíblia aí, tá? Nós estaremos falando aí do livro de Marcos. Jesus come com os pecadores. As pessoas têm uma visão muito distorcida de quem era Jesus. A própria religião, a própria religiosidade, eles querem transformar Jesus numa coisa que nem Jesus era, né? Jesus era um homem simples e humilde. Jesus era de família pobre, filho de Maria e de José, da tribo de Judá. Não é verdade? Nós temos que entender o contexto. Para se entender a Bíblia, muitas vezes nós precisamos entender o contexto em que a Bíblia foi escrita. Quando ela foi escrita. Esse livro de Marcos aqui foi escrito no livro depois do ano 60, 70, 35 anos depois de Cristo. Então, nós precisamos fazer um corte temporal para entender como a vida era naqueles dias, porque o pessoal transforma a vida dos dias de Cristo numa coisa muito diferente. Não era tão diferente. Quer dizer, era bem diferente dos dias de hoje, né, com a tecnologia e tudo mais. Mas não era da forma que muitas pessoas pensam. Então Jesus era homem, comia, bebia, dormia, trabalhava, né? Ele trabalhou bastante. Depois ele começou o seu ministério com 29 anos e meio. Ele não começou o ministério novinho, né? Foi um ministério curto de 3 anos e meio. Aí, depois que os seus irmãos cresceram, porque José morreu, Jesus era bem novo ainda. Depois que seus irmãos cresceram, Jesus herdou a profissão do pai, de ser carpinteiro, né? O carpinteiro era meio um mestre de obra, né? As casas de pobre eram muito simples. Vamos entender que Jerusalém
toda a Galileia, toda Jerusalém ali, eles eram uma colônia semi-autônoma do Império Romano. Eles eram escravos, praticamente, colonos da coroa romana, do Império Romano, tá, pessoal? Do Império Romano, que estava em plena expansão. O Império Romano, no século I, era o maior império do mundo, é o terceiro maior império do mundo, né? Era primeiro os egípcios, os babilônios, né? Os medo-persas, os babilônios, medo-persas e os romanos. É o quarto maior império. Então nós precisamos entender que a vida era difícil, eles pagavam impostos e Jesus trabalhava como carpinteiro, fazia móveis lá, móveis. A Bíblia não fala que ele fala, não, ele é chamado de carpinteiro por ser filho de José, mas com certeza as casas faziam, as casas de pedra, né, com muito pouca argamassa no meio. Isso nem existia, né, Brasil? A argamassa é coisa do Império Romano também, viu? Estrada é coisa do Império Romano. E a gente tem até propriedade para estar falando isso, né? Correio é coisa do Império Romano. Então, as casas eram feitas com 2 andares. Na parte de baixo das casas, com assoalho, ficavam os animais da família, viu? Geralmente ali tinha carneiro, ali tinha ovelha, ali tinha bois e até camelos, viu? Na parte de baixo da casa. E a casa não tinha divisão, a casa era tipo um barracão, era de pedra com um telhado em cima. E tinha poucas divisórias. A gente aprende muito isso numa disciplina lá no curso de teologia, quando eu estudei, chamado Panorama Bíblico. A gente vive nos dias, pega tudo o que acontecia nos dias de Cristo, nos dias bíblicos, lá no Novo Testamento, e traz para o dia de hoje. Precisamos entender melhor isso tudo, né? Para não ficar retorcendo a Bíblia e torcendo a Bíblia. Então nós vamos estar trabalhando em cima desse tema. E Jesus come com os pecadores. Jesus, bem diferente dos cristãos de hoje, ele não ficava lá dentro do templo. O templo judeu, as sinagogas, os templos judaicos são sinagogas. E Jesus era judeu. Jesus foi circuncidado ao 3º dia, ao 7º dia apresentado no templo. Ou seja, Jesus vinha do judaísmo. Jesus tinha uma religião. Mas nós não vemos Jesus o tempo todo lá no templo. Só no finzinho que ele começa a frequentar mais o templo. Então, nós vemos Jesus na casa de prostituta, nós vemos Jesus no meio dos pecadores, nós vemos Jesus no meio de doentes, nós vemos Jesus no meio de leprosos, nós vemos Jesus peregrinando e semeando o evangelho. Né? Semeando o evangelho. Jesus não ficava o tempo todo dentro da sinagoga lá, o tempo todo. Então tem gente que pensa que lugar de crente é na igreja. E não. O cristão tem que estar em todos os lugares. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus esteja na vida desse cristão. Não, e outra coisa. As igrejas proíbem as pessoas de ir nos lugares, né? Ah, você não pode ir em tal lugar porque é pecado. Você não pode ir em tal lugar porque é pecado. Você não pode ir em tal lugar porque é pecado. Queridos e amados, pecado é pecar. Quando você não está pecando, não é pecado. Concorda? Às vezes nós não vamos em muitos lugares porque não é muito adequado ao cristão estar em certos lugares. Não é verdade? Tem muito lugar, por exemplo, que não cabe ao cristão ir. Mas aí ele fala que é pecado. E às vezes não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Tá? Vamos lá, são 8h39, nós vamos ouvir o primeiro louvor. Quero agradecer a audiência de todos vocês que estavam junto com o Nazil no sertão do meu Brasil e continua comigo até as 9 horas. Mandando um abraço forte a todos os irmãos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil aqui de Guaxupé, a todos os irmãos das demais igrejas, tá? De todas as demais igrejas aqui de Guaxupé, de Muzambinho, de Cabo Verde, de Areado, de Mococa, de Itapiratiba, a todos os nossos amigos internautas. A Aparecida Donizete está assistindo a gente via live, também o José Irani, tá certo? Muito obrigado pela participação. Nós vamos ouvir o louvor presbiteriano 225 e já já eu volto a fazer a oração da família. 8h40, não sai daí não. Bom dia. Aguinha?
Quem será que tá ligando aqui uma hora dessa? Oito horas e 42 minutos. Você ouviu aí o hino presbiteriano 225. Nós vamos orar agora. Nesse momento, vamos elevar os nossos corações em oração a Deus. Primeiramente, orando por nossas famílias, por cada um dos nossos queridos, nossos familiares, né? Porque a família, ela é uma sequência da igreja, e a igreja é uma sequência da nossa família. Então, e aqui na face da terra, o que mais tem de importante para nós é a família, né? Não tem nada mais importante que a família. Se tiver alguma coisa mais importante que a família aí na tua vida, está errado. Porque a nossa família a família é sagrada. A nossa família são quem está mais próximo de nós sempre. Nós vamos orar para que o Senhor venha abençoar a nossa família, tirar todo o mal, toda inveja, todo o ódio, todo o ciúme, toda divisão, toda contenda, toda tristeza, toda dor, todo o sofrimento, que o Senhor venha abençoar grandemente as nossas famílias. E vamos orar também pelas famílias guaxupeanas, orar por todos que se encontram enfermos, orar pelos que se encontram desempregados, orar pelos que se encontram afastados do caminho do Senhor, para que o Senhor possa estar trazendo libertação, trazendo cura, trazendo paz nos nossos corações, trazendo alegria, trazendo harmonia, aumentando a nossa fé, colocando a paz, a esperança e a paciência no nosso coração. Vamos orar todos juntos? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, nesse programa de rádio. Primeiramente, eu venho pedir perdão, Senhor, pelas falhas que eu possa ter cometido. Venho pedir permissão, Senhor, para chegar à Tua presença, para chegar diante de Ti, Senhor. Venho pedir a Ti, Senhor, que ouça a minha oração, não só ouça, mas receba e responda a minha oração nesta manhã. Senhor, eu quero orar nesse momento por todas as famílias da cidade de Guaxupé, da cidade de Muzambinho, da cidade de Jacuí, de todas as cidades brasileiras, de todas as cidades mineiras, paulistas, brasileiras, toda a família, sobre todo mundo. Eu venho orar, Senhor, para que o Senhor repreenda todo o mal do meio da nossa família. Que o Senhor venha repreender a tristeza, o ódio, a inveja, o ciúme, Senhor, o pecado, a divisão, Senhor, a ganância, a mentira, o ódio, Senhor. Que o Senhor venha tirar todo o mal da nossa família e que a nossa família possa estar crendo em Ti, acreditando na Tua palavra, esperando a Sua volta, que nós possamos estar em torno de Ti como família de Cristo. Pai bendito, eu venho orar por todos que se encontram enfermos, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Em todos os lugares, principalmente, Senhor, os que se encontram vitimados por esse vírus maldito. Oh meu Deus, venha trazer a cura nos hospitais, nas UTIs. Senhor, venha trazer a cura, Senhor, a todos que se encontram nessa condição. Senhor, vem curar os enfermos, libertar os oprimidos psicologicamente, Senhor. Vem, Senhor, trazer de volta os que se encontram desviados, afastados da Tua presença.
Oh meu Deus, vem trazer solução, vem trazer paz, alegria, amor, carinho, fé, paciência, temperança e esperança nos nossos corações. Meu Deus, eu oro a Ti acreditando que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor tem poder para libertar, para curar, mas principalmente para salvar todas as vidas, salvar todas as almas e direcioná-las para o céu. Assim, meu Deus, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. 8h46, um pendão real, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O livro de Marcos, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, tá? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos lá. É o tema de Jesus come com os pecadores. Capítulo 2, versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estando juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha que passagem bíblica interessante. Tudo que Jesus fazia, eles criticavam, né? Vamos voltar para o contexto bíblico. Jesus está na casa de Levi e na casa de Mateus, e tinha ali algumas pessoas, dentre elas publicanos, que eram os cobradores de impostos, e pecadores. Ou seja, todo aquele que não se encaixava dentro do judaísmo, ele era tido como um pecador, viu, Nando? De cara mesmo. Ele é chamado de gentil ou de pecador. E tinha dali os cobradores de impostos, que eram os publicanos. Mateus era um, o Levi aqui, que eu estou citando na Bíblia, era um deles. E os escribas, os fariseus, que faziam as escrituras para eles, escriba é um tipo de escritor que escreve a Bíblia. Vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntou para os discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Ou seja, ali havia divisão religiosa até na hora da comida. Até na hora da comida. A galera do judaísmo não comia, não misturava com o publicano e com o pecador na hora de comer. E Jesus misturava com todo mundo. Jesus ia onde o povo estava. Aonde estava o povo, estava Jesus. Jesus não ficava intocado dentro da igreja lá, não, pregando uma santidade, não. Ele ia pelos valados, ele ia para os lugares distantes, né? Ele fazia uma peregrinação ensinando o Evangelho. E aqui ele dá uma lição muito importante. No versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, que eles falaram: por que Jesus come e bebe com publicano e pecador? Ele não podia. Por que não podia? Olha que interessante como é que a Bíblia vai nos revelando. Porque Jesus, ele era do judaísmo. E não misturava. E não mistura até hoje, viu? Até hoje você não vê judeus do judaísmo misturando com outras pessoas. Viu, pessoal? Já viu aí? Aonde você viu? Judeus fazendo festas com as outras pessoas. Judeu participando de outras festas. Judeu comendo com o não judeu. Você não vai ver, porque eles não fazem isso. O judaísmo é muito ortodoxo e muito radical nessa questão. Filho de judeu só casa com judeu, viu, Nazil? Não casa mesmo. Filho de judeu não casa com católico, com presbiteriano, com protestante. Só casa se tiver dentro da linhagem das 11 tribos. Só casa se for descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Viu? Eles têm essa hegemonia. É um direito deles, né? Mas Jesus já vem e faz ao contrário. Jesus estava lá comendo, fala: por que esse cara aí, Jesus, está comendo com o publicano, com o fariseu? Por quê? E tendo Jesus ouvido isso, prestem atenção, meus amados, respondeu-lhes para mais de uns, porque está no plural:
Os sãos, as pessoas sadias, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha que coisa interessante. Jesus ele não veio aqui na terra para chamar justos ao arrependimento, porque o justo não precisa se arrepender. Precisa? Não precisa se arrepender. Agora, para ser salvo, o justo precisa conhecer Jesus. Concorda comigo? O homem mais justo da cidade de Guaxupé, ele não precisa se arrepender, precisa? Não, arrepender do quê? Mas para ser salvo, ele precisa conhecer Cristo. E ele fala aqui que os sãos não precisam de médico. Quando a pessoa está sarada, está sadia, está com a vida saudável, ele não fica beirando médico. Fica beirando clínica de hospital, beirando UPA. Tem UPA aqui ou é PSF? PSF. Fica beirando PSF. Não fica tomando sorinho no hospital, não, né? Não fica beirando médico, tomando remédio. Então ele diz aqui que os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas a humanidade está doente? A humanidade está doente. A humanidade continua doente, porque a humanidade não quer reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. E ele fala aqui no fim do versículo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, chamar para a salvação. O chamado de Jesus é para a vida eterna. O chamado de Jesus é para escrever o seu nome no livro da vida. Você acredita nisso? Que Jesus veio te chamar para te tornar cidadão dos céus? Para te dar direito à salvação e à vida eterna? Foi para isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário. E aqui, enquanto ele cumpriu o seu ministério, ele foi criticado porque ele andava com prostitutas, ele foi criticado porque ele perdoava, ele foi criticado porque ele comia com publicanos e pecadores, ele foi criticado por tantas coisas, porque ele fazia parte de uma religião, que é o judaísmo. E por sinal, é uma religião muito boa também, né? Excelente. Então ele fala aqui que não me chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Chamar para quê? Chamar para ser salvo. Chamar para ter salvação e vida eterna. É o que importa, meu amigo e meu irmão. Porque a vida aqui, ela é um pequeno espaço de tempo, né? Ou você acha que nós vamos viver eternamente aqui na face da terra? Não vamos. A Bíblia é clara, lá em Salmo, ela fala que a vida do homem é 80 anos, depois disso é fadiga. Depois disso é cansaço. Hoje, com toda a ciência, toda a tecnologia, o homem está vivendo mais, né? E vai viver mais. Daqui 20, 30, 40, 50 anos, o homem vai viver 100 anos, 110, brincando. Hoje o homem cuida bem da saúde, né? A ciência está chegando, o homem se alimenta melhor, mas depois ele vai falecer. A vida vai terminar. Quando nós falamos de salvação e de vida eterna, nós estamos falando da salvação da alma. Nós estamos falando da vida além da morte. Foi para essa salvação que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar, para abrir a porta da salvação, para colocar o seu nome. Ele veio te resgatar. A morte vicária de Cristo é um resgate do homem. O resgate que custou o preço de sangue. A cédula que estava contra você, que foi adquirida lá no Éden, Jesus rasgou ela. Ele pagou ela com o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então Jesus, ele veio chamar os doentes, os perdidos, os desiludidos, os que se encontram sem solução, os que se encontram à beira do caminho, os que se encontram nos presídios, os que se encontram na prostituição, o que se encontra no pecado, o que se encontra nas drogas, o que se encontra na mentira, o que se encontra no adultério. Jesus veio salvar a todos, e não somente os justos, não somente os pobres também, viu?
Porque tem gente que acha que Jesus só de pobre, de miserável, favelado, né? Tem gente que pensa que Jesus veio salvar só os pobres, só a pobreada. Não, Jesus veio salvar os ricos do gospel, viu? A classe A, B, C, D, E, até o quanto você quiser. Ele veio salvar a todos. E não veio chamar somente os justos, mas sim pecadores, perdão, ao arrependimento. Não é porque o cara mora nos melhores bairros de Guaxupé, não. Ele também precisa passar por Cristo, né, Nazil? Não é porque o cara mora nos bairros mais periferia. Todos precisam passar por Cristo. Se ele for autoridade, se ele for vereador, se ele for prefeito, se ele for policial, se ele for comandante, se ele for juiz, se ele for delegado, todos terão que passar por Cristo. Tá certo? Essa é a mensagem da palavra do Senhor, que ama você, ama toda a sua família, quer te salvar e levar você para o céu. Tá bom? Então, vamos voltar para a agenda aqui, 15 dias sem culto, suspenso até as lives, tá? Não vai ter nem live. Mas domingo que vem a gente se encontra novamente aqui, para a honra e a glória do nome de Jesus, falar do amor de Cristo. Vamos fechar com o louvor número 247. Desejo a você uma semana de muita paz, muita paciência, muito equilíbrio, muita fé, muita esperança e muito amor no coração. Jesus te abençoe e te guarde, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.